Dia de número 357. Sofrendo por fazer o bem. 1 Pedro 3, de 8 a 22. Deus amado e maravilhoso, vem neste momento falar, ó Pai, aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Amém. Então, 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 22, assim nos diz: Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdardes uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é o que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui nos 3 primeiros versículos lidos, do 8 ao 10, falando acerca do amor fraternal, como é importante que sejamos de um só sentimento. E aqui, mais uma vez, o apóstolo está falando à igreja, que sejamos compassivos, que sejamos cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Não devemos retribuir mal por mal ou injúria por injúria, mas pelo contrário devemos bendizer. Para isto nós fomos chamados para herdardes a bênção, herdardes uma bênção. Então Deus nos manda que sejamos, não é fácil, quem não sabe disso, quem nunca passou, passa e passará também momentos em que você faz o bem, mas recebe justamente o contrário, dizem coisas que você não fez, que você não está fazendo, e você continua fazendo o bem e continua recebendo palavras duras, palavras de inveja, palavras mentirosas, mas o que importa é que você permaneça no mesmo sentimento. Então Jesus está falando aqui através do servo dele para a igreja, para que sejamos assim, porque nos tempos de hoje o amor está esfriando, como também o próprio Jesus profetizou. E por isso muitos deixam de fazer o bem, porque pensam, realmente eu vou fazer o bem e vou receber o mal. Mas aqui a palavra de Deus diz que devemos manter assim mutuamente
tendo, na verdade, o mesmo sentimento, sendo compassivo, cheio de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Assim nós devemos ser, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes, não retribuindo mal por mal. É difícil, na verdade, aquele que é servo do Senhor, verdadeiramente retribuir o mal, que recebe com o mal, mas vem as mágoas, vem os ressentimentos, tristeza, por fazer e não receber. Nos esquecemos muitas vezes que Jesus passou, não tem nem como pensar, comparar com os nossos sofrimentos, porque mais ele fez por nós, ele se entregou, ele deu a vida, e como os homens retribuem a ele, até nós mesmos que o recebemos como nosso Salvador, não fazemos plenamente a sua vontade. Então não vamos retribuir mal por mal, nem injúria por injúria. Deixe cada um nas mãos de Deus. Deus há de fazer justiça, e mesmo assim não estejamos preocupados com a justiça que vai chegar sobre essas vidas, mas vamos interceder por cada uma dessas pessoas para que haja arrependimento, porque para isso, na verdade, nós fomos chamados e vamos herdar uma bênção, e principalmente a maior de todas, que é estar na companhia de Jesus para sempre. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Então nós muitas vezes estamos preocupados com aqueles que estão falando isso acerca de nós, mas muitas vezes também não estamos refreando a nossa língua, os nossos lábios. Muitas vezes podem estar falando coisas que não são verdade diante de Deus, coisas que não são verdadeiras diante de Deus, e isto também não convém aos santos, Então vamos ver também a partir do versículo 11, que fala acerca que nós vamos entender que devemos ter uma paciência diante de Deus, mesmo na aflição, porque Cristo nos deu exemplo. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Como é difícil, hoje o mundo está atrás de paz, o mundo procura paz, o anticristo sabe muito bem disso. Esse vai ser o seu projeto, o projeto de paz, só que há de ser um projeto de engano, porque depois ele vai manifestar verdadeiramente quem é, mas Jesus não. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, e não como o mundo a dá. Então vamos crer na paz que o Senhor tem para nós e vamos buscá-la aqui também nesta terra, e vamos buscar no seio da nossa família, da nossa sociedade, apartando-nos do mal e fazendo o bem, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, os justos. Só sobre nós não, os olhos dele, na verdade, estão sobre todos, mas ele está aqui para ouvir as nossas súplicas. Ele está aqui com seu rosto voltado para aqueles que fazem o bem, mas também para aqueles que fazem o mal. Mas não estamos preocupados agora aqui no momento com aqueles que fazem o mal, apesar que aqueles que fazem o mal que aqui está sendo falado é do seu próprio povo. Então, se nós estamos na presença de Deus, quer façamos o bem ou o mal, o Senhor está com seu rosto voltado para nós, e ele nos dará a verdadeira recompensa. Ora, quem é o que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Então vamos fazer o bem, porque não tem como fazer o mal contra nossas vidas se nós formos zelosos do bem. Mas aqui ele diz ainda no versículo 14: mas também se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Disse tudo aqui o versículo, Então nós entendemos que mesmo que venham fazer o mal contra as nossas vidas, não devemos nos enfurecer contra os mesmos, e muito menos contra Deus que está permitindo, mas vamos padecer por amor da justiça, porque assim seremos mais do que felizes perante a face do Senhor. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Separai Cristo em seu coração como Senhor. Vamos separar Jesus, é o meu Senhor. Muitas vezes nós, como Igreja de Cristo, não temos separado o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Estamos colocando várias coisas no lugar dele. Isso nos dá tristeza, porque também todos nós fazemos isto de uma forma ou de outra. Em algum momento estamos colocando as coisas deste século no lugar de Deus, no lugar de Jesus. A prioridade são os estudos,
A prioridade é o esposo, os filhos, a esposa, a prioridade é o trabalho, a prioridade. E Jesus, onde é que está nas nossas vidas? Jesus está voltando, tudo isso aí vai ficar, tudo vai ficar, os estudos vão ficar aí, o trabalho vai ficar aí, a família que não quiser Jesus não vai subir com você, por isso devemos estar orando sim por eles, mas eles não podem ser a nossa prioridade, separando Cristo nos nossos corações como o Senhor. Essa deve ser a minha prioridade, deve ser a sua prioridade também. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, quando estiverem questionando que esperança é esta, que Deus é este na nossa vida, devemos responder com mansidão e temor, porque o próprio Deus nos dará palavras de sabedoria, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam, muito importante, irmãos amados, este versículo 16 que diz assim, repetido, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estão falando mal de você, eles vão ficar confundidos, porque você vai estar provando justamente o contrário, porque você tem uma boa consciência diante de Deus, e eles vituperam o seu bom procedimento com calúnias, com infames. Não se preocupe, o Senhor está com você e eles ficarão confundidos. É a palavra de Deus que diz, passarão vergonha aqueles que estão falando contra você, porque no momento que eles abrirem a boca, o Senhor fará com que aqueles que estão ouvindo vejam a mentira, percebam a mentira nos seus lábios, ficarão confundidos, porque eles mesmos não vão entender como é que eles estão dizendo, como se fosse verdade, aquilo contra a sua vida, vituperando o seu bom procedimento, mas os outros estão ali vendo, ouvindo, entendendo que eles estão mentindo. Glória a Deus, é a herança que o Senhor nos dá, que aqueles que falarem contra nós ficarão assim, porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Deus tem permitido a sua dor, o seu sofrimento? Creia, Ele sabe o porquê está permitindo. Lá na frente você entenderá, nós entenderemos, como temos entendido no nosso dia a dia, o porquê de Deus permitir algumas coisas, algumas situações nas nossas vidas, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Imagine, Ele morreu por mim, injusta, Ele morreu por você, injusto, Ele morreu uma vez, Ele morreu pelos nossos pecados, só uma vez, mas foi um preço de sangue, está sendo e será até a eternidade, um preço que foi pago por amor, o justo pelos injustos, e nós, diante do homem, diante das pessoas que nos cercam, nós não somos pessoas perfeitas, nós não somos perfeitos diante dos mesmos, somos diferentes sim, mas não somos totalmente isentos de pecado, mas Jesus sim morreu por nós, por amor a nós. Ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito, que o nosso Espírito também em Deus tenha vida, apesar de sermos muitas vezes crucificados diariamente em dores e sofrimentos. Então, que também agora por uma verdadeira figura, o batismo, então nós morremos e ressuscitamos. O batismo é este símbolo, não é um simbolismo de morte e ressurreição. Descemos das águas, morremos para o mundo, levantamos, saímos das águas, saímos do batismo ali no rio, no mar, a um tanque batismal, na igreja, não importa, na congregação, levantamos para uma vida, uma nova vida. Então estamos obedecendo a Jesus, então estamos fazendo o que Ele manda, então estamos bem para com Ele, se assim o fizermos e continuarmos procedendo segundo as suas ordenanças. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades, tudo debaixo do domínio de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a sua vida, a minha.
Vamos reconhecer isso, vamos separar Jesus como Senhor nos nossos corações. Querido Deus, muito obrigada por essa palavra, oh Deus abençoada. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, oh Deus esclarecedora. Ajuda-nos através do Teu Santo Espírito termos entendimento da mesma e também praticarmos. Deus, toma o Teu filho, oh Deus, neste momento, perdoe os seus pecados, perdoe os meus pecados, ouve a nossa súplica, porque o Senhor mesmo disse, então, nós temos a certeza, já estamos agradecendo porque tens ouvido a súplica dos justos. Então apresentamos ao Senhor as nossas petições, cada um agora, ó Deus, apresenta a Ti as suas necessidades. O Senhor ouve porque o Teu rosto está voltado para nós. Obrigada, Senhor, que nós possamos estar fazendo sempre o bem diante de Ti, que possamos estar fazendo sempre o bem diante de Ti. Soluciona os problemas dos Teus filhos, dá-nos vitória neste dia, neste momento, no nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.